Quero saudar a toda a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Uma alegria muito grande ter essa oportunidade de trazer a palavra também em um momento de muita responsabilidade. Anteontem eu mandei um WhatsApp para a minha célula, para o pessoal do meu GD, os líderes, pedindo oração. Antes eu tinha pensado em pedir oração mais para avisar que eu ia pregar de manhã, para eles estarem aqui, Depois o tempo foi passando, eu fui ficando apavorado, aí eu mandei mesmo, por favor, orem por mim, e aí todos mandaram, aquelas mãozinhas, orando no WhatsApp lá, pedindo a Deus por hoje. Então eu creio que Deus vai ter misericórdia, e vai nos abençoar nesta manhã. Vamos orar então, mais uma vez, pedindo a Deus para falar ao nosso coração. Senhor, o Senhor sabe da responsabilidade que é quando a gente está aqui, para ser um canal através do qual a Tua palavra vai ser ministrada aos corações. Ó Deus, é a Tua igreja que está reunida aqui, é a Tua palavra que vai ser ministrada, por isso te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Teu Espírito Santo esteja aqui, Senhor, ministrando a cada coração. Nós queremos pedir mesmo a Tua intervenção, que o Senhor tenha toda a liberdade para tocar cada um de nós, possamos sentir mesmo a Tua presença, e que o Senhor fale conforme a necessidade de cada um. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus, capítulo 11, verso 28. Mateus 11, 28. É uma passagem muito preciosa, eu creio que a maioria conhece, é uma passagem que traz muito consolo ao nosso coração. Jesus dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse texto já mostra de cara que Jesus não era uma pessoa comum, não era simplesmente um profeta que deixou ensinamentos tão bonitos, tão preciosos, dentre tantos outros profetas, homens importantes que marcaram a história. Que homem jamais poderia dizer o que ele disse? Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Será que Maomé poderia ter dito isso? Será que Mahatma Gandhi poderia ter dito isso? Ninguém jamais poderia dizer uma coisa dessa. E Jesus, no entanto, diz com maior naturalidade. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele, de fato, pode nos aliviar. Ele pode receber a todos nós, a humanidade inteira, pode se chegar a Jesus, e Ele vai poder ajudar, vai poder aliviar você da sua carga. E aqui traz uma palavra interessante, Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Quantos de nós nos sentimos sobrecarregados? Parece que nós carregamos muitos fardos na nossa vida. E eu gostaria que você pensasse agora, será que tem algum fardo que você está carregando? Algum peso que está trazendo cansaço, está trazendo desânimo, está acabando com a sua alegria? Que fardo é esse que você está carregando? Então pense um pouquinho nesse fardo, e eu vou dar alguns momentinhos para você orar, colocando esse fardo diante de Deus, seja o que for, coloque diante de Deus esse fardo, atendendo esse convite de Jesus. Vinde a mim,
todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém? Amém. Cada um sabe do seu peso, do seu fardo, e o convite de Jesus é para você vir até Ele, que Ele vai aliviá-lo das suas sobrecargas, do seu cansaço. Há um livro muito interessante que eu li alguns anos atrás, que fala exatamente sobre essa questão dos fardos. Não sei quantos aqui já leram, é um livro do Max Lucado, chama-se Aliviando a Bagagem. Alguém já leu esse livro? Vários aqui, mas muitos não leram. É um livro fascinante e é exatamente um estudo sobre o Salmo 23. E cada trecho do Salmo 23, ele aponta como se fosse um fardo, aliviando a bagagem. Livre-se das cargas que você nunca deveria ter carregado. A promessa do Salmo 23. E aí ele faz aqui uma introdução a respeito do livro. Viajantes cansados, você os tem visto com tudo o que eles próprios metem na bagagem, cambaleando pelos terminais e vestíbulos de hotéis, com malas abarrotadas, baús, mochilas e sacolas, dor nas costas, pés ardendo, pálpebras caídas. Todos já vimos pessoas assim. Às vezes, nós somos pessoas assim. Se não com nossas bagagens físicas, ao menos com nossas cargas espirituais. Todos arrastamos fardos para os quais não fomos feitos. Medo, preocupação, descontentamento. Não admira ficarmos tão cansados. Estamos exaustos de carregar excesso de bagagem. Não seria ótimo perder algumas destas malas? Este é o convite de Max Lucado. Com o Salmo 23 como guia, larguemos alguns desses carregamentos para os quais não fomos feitos. E aqui ele vai trazer uma série de fardos, de pesos, e talvez sejam pesos que você nem pensou. Alguns desses são mais sutis. Eu quero apenas ler o índice, para vocês verem alguns desses fardos. Alguns são até difíceis de entender, mas nós vamos explicar alguns deles. Primeiro fardo, primeiro capítulo, o fardo de um Deus menor. O fardo de um Deus menor, o que será que significa isso? Nós vamos falar sobre isso. Outro fardo, o fardo da autoconfiança. Mas autoconfiança não é uma coisa tão boa? Por que isso seria um fardo? Nós vamos falar sobre isso também. Terceiro, o fardo do descontentamento. Esse já é mais fácil da gente entender. Nunca estamos satisfeitos com o que temos, com o que somos, sempre queremos mais. Agora, esses outros fardos, eu não vou falar sobre eles, vou apenas ler aqui o índice. Talvez você se identifique com alguns deles. O fardo do cansaço, o fardo da preocupação, o fardo do desespero, o fardo da culpa, o fardo da arrogância, o fardo do túmulo, o fardo da aflição, o fardo do medo, o fardo da solidão, o fardo da vergonha, o fardo do desapontamento, o fardo da inveja, o fardo da dúvida e o fardo da saudade. Já deu até vontade de ler o livro, não já? E eu não estou ganhando nada para fazer propaganda não, viu gente? Nem sei se tem na livraria esse livro, mas é sensacional, aliviando a bagagem do Max Lucado. Então, o primeiro fardo, o fardo de um Deus menor. O que significa isso? Algumas pessoas colocam a sua confiança em deuses muito pequenos, muito pequenos. Eu tinha um colega no Loyola, eu estudei lá há alguns anos, e esse colega, ele pegava muito no meu pé por eu ser crente. Ele falava que eu era da seita do reverendo Moon,
né? A gente tinha aberto um clubinho lá na escola, e ele me gozava demais e tal, e ele falava que não, que ele era devoto de Santo Antônio. E aí eu, com o maior respeito, né, tentando entender, falei assim, ô Renatinho, mas quem foi Santo Antônio? Aí ele pensou, não veio nenhuma resposta. Sabe o que ele falou? Ele falou assim, só Deus sabe. Então imagina, uma pessoa que se diz devoto de alguém que nem sabe a história dele, nem sabe quem foi esse Antônio. E muitas vezes nós estamos apegados a deuses muito pequenos. Alguns têm a visão de Deus como sendo o gênio da garrafa, né? Aquele que você encontra e que está ali para satisfazer todos os seus desejos. Né? Tem muitas piadas, né, sobre o gênio. Né? Uma das que eu mais gosto é de um mineirinho, talvez muitos conheçam aqui, que encontrou, né, a garrafa lá, e aí mexeu e saiu o gênio, e falou, olha, eu vou atender 3 pedidos que você fizer. E aí ele pensou bem, falou assim, primeiro quero um queijinho. Aí o gênio achou esquisito aquilo, né, mas fez um queijinho para ele. E agora, o segundo pedido? Aí ele pensou mais um pouquinho, falou assim, eu quero outro queijinho. Aí o gênio deu outro queijinho para ele, mas ficou encucado com aquilo, né? E o terceiro? O terceiro eu quero uma mulher bem bonita. Aí o gênio deu uma mulher bem bonita para ele. Mas o gênio ficou muito curioso com aquilo, né? E perguntou, mas olha, deixa eu fazer uma pergunta, eu estou encucado aqui. Você teve a oportunidade de pedir 3 coisas, o que você quisesse, e você pediu 2 queijinhos. Aí o mineiro falou, é porque eu fiquei com vergonha de pedir 3. Então esse é o gênio, que está aí simplesmente para atender os nossos desejos, os nossos caprichos. Muita gente olha para Deus assim, né? Vem até Deus que Ele vai resolver todos os seus problemas, vai te dar prosperidade, vai resolver o seu problema do emprego, como se Deus fosse simplesmente o nosso empregado. Deus deixa de ser o grande Deus que Ele é. Ele é apenas o gênio da garrafa. Se o seu Deus é apenas um gênio da garrafa, você está tendo um fardo, que é um Deus muito, muito pequeno. Outra visão que as pessoas têm de um Deus muito pequeno é daquele vovô amigável e doce, né? Aquele vovô bonachão, né? Que nunca, né, fica bravo com nada, que aceita você com todo o seu pecado e não quer que você mude, você continua com a sua vida, está tudo ótimo, né? É o vovô amigável, que não se intromete na sua vida, deixa você viver a sua vida como você quer. Esse é um Deus muito pequeno, muito pequeno. Outra visão de um Deus também muito pequeno é de um pai muito ocupado. Né? Um pai que não tem tempo para você, que você não tem nem coragem de colocar as suas necessidades diante dele, porque você pensa, quem sou eu? Né? Esse Deus é um pai muito ocupado, ele não tem tempo para mim. Mas, na verdade, quem é esse Deus? E ele começa, então, o Max Lucado, falando a respeito do Salmo 23. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias aí no Salmo 23. E nós vamos ler esse Salmo maravilhoso. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então, esses 3 fardos sobre os quais eu gostaria de falar nessa manhã, estão concentrados apenas no
primeiro versículo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E o primeiro fardo é o fardo de um Deus menor, de um Deus pequeno. E o Deus verdadeiro, ele é conhecido como o Senhor. Ele diz, o Senhor é o meu pastor. Quem é esse Senhor? Que palavra é essa que foi traduzida para Senhor? O Max Lucado, ele faz uma descrição lindíssima a respeito dessa palavra. Aqui no seu primeiro capítulo. Ele diz assim, você quer saber quem Deus é realmente? Então leia isto. E ele escreve o nome Yahvé. Yahvé é o meu pastor. Então a palavra que foi usada aqui no hebraico para o Senhor é o meu pastor, foi exatamente a palavra Yahvé, que é escrito, transliterado para o português como Y-A-H-W-E-H. No hebraico não havia vogais, então eram apenas as consoantes. Y-H-W-H. Chamam até esse nome do tetagrama. 4 letras apenas, que descrevem esse Deus, que é o nosso pastor. Yahvé. Alguns traduzem como Javé, outros como Jeová, mas esse é o nome de Deus. Embora estranho para nós, o nome era rico para Davi. Tão rico, na verdade, que que Davi escolheu Yahvé acima de El Shaddai, que significa Deus Todo-Poderoso, em vez de El Elyon, que significa Deus Altíssimo, em vez de El Olam, que significa Deus o Eterno. Estes e muitos outros títulos de Deus estavam à disposição de Davi. Não obstante, ao considerar todas as opções, ele escolheu Yahvé. Por que Yahvé? Porque Yahvé é o nome de Deus. Você pode me chamar de pregador, escritor ou golfista inexperiente. Essas são descrições exatas, mas não são meus nomes. O Max Lucado está dizendo aqui. Posso chamar você de papai, mamãe, doutor ou estudante, e estes termos podem descrever você, mas não são o seu nome. Se você quer chamar-me pelo nome, diga Max. Se eu quero chamar você pelo seu nome, eu o pronuncio. E se você quer chamar Deus pelo nome dele, diga Yahvé. Deus nos contou o seu nome. Quanto ele deve almejar estar perto de nós. Vocês sabem quem foi o primeiro a saber o nome de Deus? Alguém aqui sabe? Moisés, exatamente. Moisés foi o primeiro a aprender o nome de Deus. 7 séculos antes de Davi, o pastor de 80 anos estava cuidando das ovelhas, quando o arbusto começou a arder e a sua vida a mudar. Moisés recebeu ordens de voltar ao Egito, resgatar os hebreus escravizados. Ele apresentou mais desculpas que um garoto na hora de ir para a cama. Porém, Deus superou cada uma delas. Finalmente, Moisés indagou. Eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Então Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Assim dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Mais tarde Deus lembraria a Moisés, eu sou Yahvé, eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como El Shaddai, mas pelo meu nome Yahvé não lhes fui perfeitamente conhecido. Olha que coisa impressionante. Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, ele não revelou o nome dele a nenhum desses patriarcas. Revelou a Moisés. Êxodo 6, 2 e 3 fala isso. Os israelitas consideravam o nome sagrado demais para ser pronunciado por lábios humanos. Sempre que precisavam dizer Yahvé, substituíam-no pela palavra
Adonai, que significa Senhor. Se o nome precisava ser escrito, os escribas tomavam um banho antes de escrevê-lo e destruíam a pena depois de o haverem feito. Tão sagrado era o nome Yahvé. Deus nunca deu uma definição da palavra Yahvé, e Moisés nunca a pediu. Muitos estudiosos gostariam que ele o tivesse feito, pois o estudo do nome tem suscitado algumas discussões saudáveis. O nome Eu Sou soa notavelmente próximo do verbo hebraico ser, havá. É possivelmente uma combinação da forma verbal presente, eu sou, e do causativo, eu causo o existir. Yahvé, então, parece significar eu sou e eu causo. Deus, então, é aquele que é e aquele que causa. Por que isso é importante? Por que precisamos de um Deus grande? Por que isso é importante? Porque nós precisamos de um Deus grande. E se Deus é aquele que é, Ele é um Deus imutável. Pense a respeito. Você conhece alguém que anda dizendo, eu sou? Nem eu. Quando dizemos eu sou, sempre acrescentamos outra palavra. Eu sou feliz, eu sou triste, eu sou forte, eu sou Max. Deus, no entanto, declara perfeitamente, eu sou, e não acrescenta nada mais. Tu és o que? Desejamos perguntar. Eu sou, replica ele. Deus não precisa de nenhuma palavra descritiva, porque Ele nunca muda. Deus é o que é. Ele é o que sempre foi. Sua imutabilidade motivou o salmista a declarar, mas tu és o mesmo. O escritor está dizendo, tu és aquele que é. Tu nunca mudas. Yahvé é um Deus imutável. Esse é o nosso Deus. O grande eu sou. Nós cantamos isso hoje, não foi? O grande eu sou. E é interessante que muito tempo depois disso, quando Jesus estava sendo confrontado, pelos fariseus, pelos escribas, lá em João, capítulo 8, nós lemos algo extraordinário. João, capítulo 8, pode abrir suas Bíblias ali. A partir do verso 48, um diálogo muito pesado entre Jesus e os fariseus. A partir do versículo 48, responderam, pois, os judeus e lhe disseram, porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio. Olha o que estavam dizendo para Jesus. Replicou Jesus, eu não tenho demônio. Pelo contrário, honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte, eternamente. Disseram-lhe os judeus, agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? És maior do que Abraão, o nosso pai que morreu? Também os profetas morreram, quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse,
eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Por isso que Jesus pode dizer: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque Jesus é o próprio eu sou. E quando a gente vai vendo os ensinamentos de Jesus, Jesus completa muitas vezes esse nome dele. Ele diz: eu sou a porta, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus é o grande eu sou. Por isso, vinde a mim, ele diz, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, o Salmo 23 começa exatamente com essa palavra, Yahvé. Yahvé é o meu pastor, nada me faltará. Então, se você tem esse fardo de carregar um Deus pequeno, um Deus menor, jogue fora esse Deus. Quantos têm como Deus um objeto que se coloca numa prateleira de uma estante? A Bíblia fala, a respeito dos ídolos, que eles têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm mãos, mas não apalpam, têm nariz, mas não cheiram. Eles precisam ser amparados por nós, eles são criações humanas. É um Deus muito, muito pequeno. Os profetas de Baal serviam ao Deus muito pequeno. Quando Elias os desafia, o que eles fazem? Eles ficam ali clamando a esse Deus, gritando. E o que Elias fala? Olha, ele não está ouvindo, talvez ele esteja um pouco surdo, gritem mais. E eles gritam tal, eles se cortam todos, se mutilam, porque eles serviam a um Deus muito pequeno. E, no entanto, quando Deus vem, Deus age de uma forma linda, consumindo todo aquele fogo do altar, mandando fogo do céu, que lambe toda aquela água que estava até ao redor daquela lenha. Algo extraordinário. A Bíblia fala claramente, que nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Muitas vezes nós agimos como se Deus estivesse muito longe e que Ele não quisesse estar presente na nossa vida. E a gente começa a ficar angustiado, e grita e clama. Será que precisa disso? Deus é tão maravilhoso, Ele nos ama, Ele quer ser encontrado por nós. É claro, a gente precisa buscá-lo, sim. A Bíblia fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Mas não precisa ficar gritando, se afligindo. Deus é Deus, Ele nos ama, Ele está presente. Deus é maravilhoso. Deus é o Criador de toda essa natureza sensacional. Há 2 semanas atrás eu fui convidado a celebrar um casamento num lugar maravilhoso, que eu nunca tinha ouvido falar. Quantos aqui já ouviram falar de Pedra Bonita? Pedra Bonita. Pouquíssima gente, Eu também nunca tinha ouvido falar. Fui celebrar o casamento do Tiago. Tiago, irmão do Thales, aqui da igreja. Ele ficou noivo de uma moça lá de Pedra Bonita, que morava aqui, e me convidou para ir para lá. Quando eu cheguei lá com a Flávia, que lugar extraordinário. Montanhas maravilhosas, não é à toa que chama Pedra Bonita, não. É uma criação linda de Deus. E na estrada a gente vai vendo aquelas montanhas, aquelas plantações de café, coisa mais impressionante. E a gente fica assim, assombrado diante da beleza da criação de Deus. Quando eu cheguei, aqui em Belo Horizonte, aí me preparando para celebrar um outro casamento, fora de BH também, fui para o barbeiro. E aí eu estava tão maravilhado com Pedra Bonita, com tudo que eu vi ali, que eu comecei a comentar com o barbeiro. O barbeiro meu é o Neuri, não sei se alguém conhece o Neuri aqui, E aí comentando com ele e tal, e aí falei, o casamento foi lá no Parque das Cachoeiras.
Aí ele falou assim, onde o pessoal tem festival de motocross. Aí eu fiquei espantado dele conhecer, né? Aí eu falei, mas você conhece Pedra Bonita? Ele falou assim, eu sou de lá, de Abricampo, que é pertinho ali de Pedra Bonita. E aí o rapaz, né, que recebe o dinheiro lá, o secretário, ele estava ouvindo a nossa conversa, ele falou assim, eu sou de Pedra Bonita. Aí eu fiquei aí foi aquela alegria, né? Aí o assunto foi Pedra Bonita. Eu acho lindo isso, né? Como Deus faz a natureza tão maravilhosa, esse grande eu sou, e como Ele conecta as pessoas também, de uma forma tão carinhosa. Né? Anos e anos e anos eu corto meu cabelo lá no Neuri, mas aquele momento foi um momento de muita amizade, foi um negócio especial por causa de Pedra Bonita. Uma semana antes de ir para Pedra Bonita, eu tinha ido lá com a Zilmar, né, e com a Flávia, almoçar na casa do Simon e da Estela. Não sei se eles estão por aqui hoje. E eles comentaram assim, Paulo, tem um lugar maravilhoso, e me mostrou fotos, você precisa conhecer. Chama Lavras Novas. Alguém aqui já ouviu falar de Lavras Novas? Muita gente, né? Eu nunca tinha ouvido falar da tal de Lavras Novas. Aí quando eu fui lá para pregar em Pedra Bonita, na volta eu falei, nós vamos lá em Lavras Novas. Nem falei com a Flávia que a gente ia, foi uma surpresa. Aí eu contei para ela que a gente ia lá, aí nós fomos subindo a montanha assim. Gente, é uma cidadezinha, uma vilazinha, escondida no alto da montanha, aquelas montanhas maravilhosas, obra linda de Deus. E quando a gente chega lá, nós chegamos de noite, quase tudo fechado, depois ficamos sabendo que lá é uma vilazinha antiga, de mais de 300 anos, é tipo uma comunidade quilombola. São 800 pessoas que moram ali, é um U, no alto da montanha. Tem aqui muitas pousadas, até muito chiques ali, e a vila dos moradores, dos nativos. Muitas lojinhas de artesanato, muitos restaurantes. Olha, gente, vale a pena, é sensacional Lavras Novas. E aí nós fomos lá, chegamos, dormimos numa pousadinha, e de manhã nós fomos passear. E aí pegamos o carro e fomos parar na parte dos moradores ali. E aí, quando eu acabei de sair do carro, eu vi uma senhorinha bem negra, assim, sentadinha, tomando o solzinho dela, né? Porque a comunidade são 800 pessoas durante a semana, mas no final de semana são 5.000 pessoas. Vem gente do mundo inteiro, né? Artistas e tal, até o Jonas Bloch mora lá. Né? O Jonas Bloch é aquele ator. Ele tem um restaurante muito chique lá, que agora o nome não pega muito bem, chama Maria Zica, né? Mas diz que é fantástico o restaurante dele. Mas como a gente chegou domingo de noite, não tinha mais ninguém, todo mundo tinha ido embora, tudo fechado, a gente custou achar uma pousada. Mas na manhã seguinte, depois do café da manhã, nós fomos lá, e quando eu acabei de sair do carro com a Flávia, nós vimos essa senhora, né, bem negra, né, mais velha assim, e cumprimentamos de longe. E aí fomos numa das poucas lojas que estavam abertas, de artesanato. Aí eu comecei a ver as coisas lindas lá, e aí eu comecei, né, a conversar com a moça. Falei assim, pois é, eu sou pastor, estava pregando aqui perto, em Pedra Bonita, um lugar lindo, né, um prazer estar aqui. Ela falou assim, você é pastor? Sim, eu sou pastor. De que igreja? Falei, da Igreja Batista Central de Belo Horizonte. Aí ela mandou chamar aquela senhora, falou assim, mamãe, vem cá. Aí veio lá e ela me apresentou a Dona Luzia. A Dona Luzia trabalhou durante 9 anos na casa do Armando e da Lucília, aqui da igreja. Lucília, tia do Paulinho, né? Ela está aqui, né? Cadê a Lucília? Lucília está lá em cima? Está lá em cima, né? Gente, mas foi uma emoção tão grande. Aí ela conhecia todos os filhos, né? Ficou 9 anos lá de Lavras Novas. Uma pessoa linda. Depois nós fomos almoçar num lugar maravilhoso, com uma vista sensacional. Você vê lá o Parque do Itacolomi. Gente, a gente fica assombrado diante da beleza da criação de Deus. Esse é o nosso Yahvé. Yahvé é o meu pastor. Nada me faltará. Esse Deus maravilhoso. Quando a gente ia para a Lapinha da Serra, né, com a Zilmar, que plantou mais de 15 igrejas no interior, ela ia falando na Come, ô Deus grandão, ô Deus grandão. O nosso Deus é grandão demais. Esse é o nosso Deus, Deus tremendo, maravilhoso. E aí eu estava lá cortando meu cabelo, me preparando para um outro casamento. Aí esse casamento foi em Búzios, vocês acreditam? Numa pousada na beira da praia.
E aí foi chegando aquela tarde maravilhosa, né? Aquele entardecer, e eu sentadinho lá, maravilhado com as belezas de Deus. E aí aquela música clássica tocando antes do casamento começar, e aquelas gaivotas voando ao longe, dançando, gente, coisa mais impressionante. E aí pagaram para a Flávia também, foi muito chique. Nós ficamos numa pousadinha lá, foi sensacional. E aí no dia seguinte a gente foi nadar na praia. Isso foi na semana passada. E aí andando pela praia, aquela praia linda, e aí um monte de conchinhas, peguei lá umas 8 conchinhas, tão lindinhas que elas eram, e vi uma estrela do mar diferente. Uma estrela do mar que não é daquela com as perninhas, sabe? É uma mais redondinha, e o desenho de uma flor. Gente, muita gente deve conhecer isso assim, desde a infância. Eu não lembrava de ter visto um negócio desse. E eu queria trazer, mas aquilo esfarelou na minha mão. O negócio é muito frágil. Mas pensando, olha que coisa linda. Esse é o nosso Deus. Esse é Yahvé, o Deus grandão. Então, se você está carregando, né, o fardo de um Deus menor, um Deus pequeno demais, jogue fora esse Deus. Né? Entregue-se a Yahvé, esse Deus tremendo, esse Deus maravilhoso, que te ama, que não tem nenhuma complicação para você chegar até Ele, é só ir através de Jesus. Jesus é o caminho que nos leva até o Pai. Então esse é o nosso Deus. Livre-se então do fardo de um Deus tão pequenininho que você tem. Deus é um Deus tremendo, maravilhoso. O segundo fardo é o fardo da autoconfiança. Quando o salmista diz, o Senhor é o meu pastor. Essa palavra pastor é muito importante. O Senhor é meu pastor. Por que essa questão de pastor? Vamos ler Isaías 53, verso 6. Isaías 53, 6. Isaías 53 diz assim, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada uma se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, a Bíblia fala que nós éramos como ovelhas desgarradas, por isso que o salmista diz, o Senhor é o meu pastor, porque nós somos comparados a ovelhas. Por que será que nós somos comparados a ovelhas? Davi poderia ter escrito, em vez de o Senhor é meu pastor, ele poderia ter dito, o Senhor é o meu general, e eu sou o seu soldado. Não é uma coisa mais heróica, mais bacana assim? Ele poderia ter dito, o Senhor é a minha inspiração, e eu sou o seu cantor. Olha que coisa mais poética. Ou então ele poderia ter dito, o Senhor é o meu rei, e eu sou o seu embaixador. No entanto, ele diz, o Senhor é o meu pastor, e implicitamente ele está dizendo o quê? E eu sou a sua ovelha. Ovelha. Agora, gente, a ovelha, a Bíblia mostra claramente que é um bichinho, né, danado de ruim, né? É um bichinho que ficar sozinho, ele está totalmente perdido. Ele precisa de um pastor. Ele não dá conta de viver sozinho. Mas nós, por causa da nossa tendência humana, por causa do nosso pecado, nós não queremos ser ovelhas. Nós queremos ser autossuficientes. Nós queremos ser donos do nosso próprio nariz. Nós queremos vencer por nossos próprios méritos. Aquela música famosa, né, do Frank Sinatra, que ele canta, I did it my way. Vocês lembram dessa música? Uma música linda. A gente até se emociona, mas se você for traduzir, você vai ver que é, né, é o próprio ego, né? Eu posso ter sofrido, posso ter feito isso, aquilo, mas uma coisa foi, eu fiz do meu jeito. Gente, isso é terrível. Eu fiz do meu jeito, I did it my way. E é assim mesmo, nós queremos fazer as coisas
do nosso jeito. Há uma obstinação, né, contra Deus. Aliás, esse foi o pecado original. O pecado original não foi uma maçã. Alguém já disse que não foi uma maçã, foi o pior abacaxi da história. Não é? A Melissa, quando era pequenininha, ela ficava tão impressionada com a questão do sofrimento na gravidez, que ela fala assim, olha, a Eva, ela deve ter comido uma jaca, porque o pecado foi grande demais. Mas não foi jaca, não foi maçã, né? Não foi abacaxi. Na verdade, era apenas um teste, era um fruto, e era o teste da obediência. Se o homem ia querer continuar sendo dependente de Deus, ou se ele ia querer seguir o seu próprio nariz. E o homem optou por seguir seu próprio nariz, optou pela independência de Deus, e é obstinado, e é tão difícil ele querer seguir a Deus, por causa desse pecado, dessa autoconfiança, dessa arrogância. Então, nós somos obstinados como ovelhas, e como ovelhas, precisamos de um pastor. O pastor Ivene, ele falava uma coisa muito interessante, ele fala que um pai terreno cria os seus filhos para a independência. Quanto mais independentes os nossos filhos vão ficando, mais a gente vai se alegrando de ver que eles deram certo, que eles vão dar conta de continuar seguindo pela vida. Mas, ao contrário, o nosso Pai Celestial nos cria para a dependência. Quanto mais consagrado você for, mais dependente de Deus você será. Você começa a depender de Deus para as mínimas coisas, para uma direção, para que Deus te dar sabedoria, para uma decisão que você tem que tomar, para um novo rumo. Você depende de Deus para tudo. Você depende de Deus para ser um líder de célula, para trazer uma mensagem. Você não confia mais tanto em você mesmo. Você sabe que se o Senhor não estiver agindo, nada vai acontecer. Você precisa dessa sabedoria dEle. Você é uma ovelha dEle. O Senhor é o meu pastor e eu sou a sua ovelha. Há um tempo atrás eu me deparei com uma situação muito difícil aqui. Eu tinha acabado o culto aqui e alguém me disse, olha, tem um senhor te chamando lá fora, está precisando da sua ajuda. E aí eu saí, e aí tinha um senhor muito, muito mal vestido, bem assim velhinho, e eu recebi ele ali, e eu já imaginei o que era. Era alguém que vinha pedir dinheiro. E aí quando eu cheguei nele, ele falou assim, mas eu queria que você viesse com os diáconos. Eu falei, não, mas eu sou pastor, eu posso te atender. Não, mas você não pode vir com os diáconos? Eu falei, não, pode deixar, eu sou pastor. E aí estava meio escuro aquele hallzinho aqui, Ele falou assim, mas aqui está muito escuro, vamos lá fora? Eu falei, vamos lá fora. Aí fui lá fora com ele, aí falou, mas aqui está muito barulho, está todo mundo conversando, eu também acho difícil falar quando está muito barulho assim. E aí ele começou a contar a história dele, falou. E aí, gente, eu fui me lembrando de tantos contos do vigário, dos quais eu já fui vítima. Ajudei tanta gente na maior inocência e levei cada golpe. E eu falei, pronto, estou diante de mais um golpe aqui. E fui ouvindo e pedindo a Deus, Deus me dá sabedoria. Eu não quero ser grosseiro, mas também não quero ficar ajudando alguém que está querendo enganar apenas. E aí eu pedi a Deus muita sabedoria. Aí quando ele acabou de falar, eu falei assim, olha, para falar a verdade, eu não acredito em nada do que você está dizendo. Mas vamos combinar uma coisa? Eu vou te dar meu cartão aqui, mas olha, eu não tenho como te dar. Não, pode ligar, cobrar. Você liga para mim na terça-feira, às 16h. E aí eu já terei tido a reunião com os pastores, e aí eu vou poder dizer se nós vamos poder te ajudar ou não. Aí eu falei assim, nunca que ele vai ligar. Então pronto, resolvi o problema, acabou. E aí chegou terça-feira, 16h, eu fiquei prontinho, os pastores deram permissão para ajudar, ele queria uma passagem para Curitiba. Beleza, aí fiquei esperando, não ligou. Aí eu cheguei em casa, falei para a Flávia, ele não ligou. Mas eu falei, mas eu garanto uma coisa, domingo que vem ele vai estar lá de novo. Pronto, chegou domingo, aqui estava aquele senhor. E aí falou, olha pastor, eu perdi o seu papel, eu botei no bolso, aí quando eu fui para onde ele caiu e tal, e eu falei, estou sabendo,
Falei assim, olha, mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Os pastores aprovaram, né, da gente te ajudar, mas olha, como eu já levei muito golpe, né, eu falei claramente com ele, né, então vai ser o seguinte, eu vou lá na rodoviária com você, para eu botar você dentro do ônibus, tá bom? Tá ótimo. Aí ele concordou e falou, então é agora? Ele falou, pastor, então vai lá agora, senão você não vai achar passagem. Ele estava tenso mesmo, né, precisando ir para Curitiba. E aí lá fui eu, cheguei um pouquinho antes das 6, conversei com a pessoa lá do guichê, ela falou que não tinha como ele vender a passagem, já fiquei mais tranquilo. 6 em ponto ele chegou. E aí eu fui pegar a carteira dele, né, assim, totalmente desconfiado dele, né? E aí o nome dele, seu José Roberto Alves. E aí quando eu olhei a data de nascimento dele, eu fiquei emocionado. Gente, ele nasceu no mesmo dia que eu, dia 5 de abril. Eu sentia Deus falando assim, Paulo, pode ajudar, ele está precisando de ajuda mesmo, né? Eu estava tão traumatizado, né? E eu falei assim, seu José, você nasceu no mesmo dia que eu, só um ano antes. Aí ele falou assim, o quê? Você tem 52 anos? Eu falei, mas você está muito novo, ao contrário do Paulinho, né, que fala que eu estou acabadaço, né? Mas aí ele ficou impressionado como eu estava bem conservado, porque ele, tadinho, estava realmente acabadinho, né? E com uma ferida na perna muito grande, né? E aí eu falei assim, olha, você trocou a sua faixa. Ele falou assim, olha, você é muito observador, como eu. Ele é muito observador. Aí também era 7h30 que ia sair o ônibus. Aí falei, olha, seu José, dá para a gente fazer um jantar aqui, você deve estar com fome e tal, né? Aí falou, claro, vamos lá. Ele ficou todo feliz. Aí eu levei lá no restaurante da rodoviária, sempre pedindo sabedoria de Deus, né? E aí cheguei lá, e aí o pessoal falou, olha, tem aqui um prato feito de R$ 21. Você quer o prato feito? Aí eu, para ser muito gentil, perguntei, seu José, você gostaria de um prato feito ou gostaria de escolher aqui, né, no buffet e tal? Aí ele olhou, pensou, falou, não, eu vou escolher aqui no buffet. Pronto, gente, quando ele foi para a fila do buffet, ele não saía mais. Ele começou a encher o prato dele, eu sentei, falei, seu José, eu vou te esperar aqui. Ele ainda falou assim, olha, e quando eu estou jantando, eu não gosto de conversar com ninguém. Eu achei que eu ia poder falar de Jesus para ele, né? Não, ia ter que ficar calado. E aí, gente, quando eu fui ver, tinha dado 1,5 kg. Nunca vi nada igual na minha vida, uma montanha mesmo. E aí eu falei assim, seu José, não vai dar tempo. Eu já perguntei lá para o pessoal, eles podem fazer uma marmitinha para você. Eu falei, não é 7h30, vai dar tempo. Eu falei, seu José, não vai dar tempo. Eu falei, não, vai dar tempo. E ele foi na maior calma. Ele pediu um outro prato, porque não tinha nem como cortar o bife. Então, aí peguei um prato, ele botou o bife lá e começou a comer na maior tranquilidade, né? E eu sentado com ele quieto, né? E aí foi dando tempo, gente, foi dando tempo. Eu fiquei agoniado, aquilo não tinha mexido ainda. Falei assim, seu José, nós precisamos ir embora agora, senão não vai dar tempo. E aí ele, não, pastor, não é tal hora, dá tempo. Aí eu falei assim, seu José, eu estou indo embora agora, eu vou lá e vou esperar esse motorista, vou pedir para ele esperar. E aí ele tentou falar alguma coisa, eu deixei ele, virei as costas para ele e fui lá para baixo. E aí fiquei lá e falei, motorista, será que você pode esperar? Não, nós não podemos esperar. Leva multa, não sei o quê. Falei, não, mas por favor, espera um pouquinho, né? Falei, nós não podemos esperar. Falei, então deixa eu correr lá. E aí quando eu fui lá, ele estava esperando já no A2, tem o A1 e o A2, né? Ele estava no lugar errado. Falei, seu José, corre aqui. E antes disso eu tinha pego o telefone do motorista. Falei assim, olha, quando você chegar lá em Camanducaia, às 4h eu vou te ligar, tá bom? Para saber se ele está no ônibus mesmo, né? E aí ele entrou, quase não conseguiu, gente. Foi uma coisa impressionante. E aí ele foi embora, quando foi 4h eu liguei. Aí o motorista falou, não, ele está aqui bonitinho, está descansando. Até Camanducaia, pelo menos ele foi. Mas por que eu estou contando essa história? Porque Deus nos dá sabedoria. Né? Ele me deu essa estratégia toda de ter certeza que ele ia estar no ônibus. E ainda me deu esse sinal. O homem nasceu no mesmo dia que eu. E depois que eu comprei a passagem para ele, ele ficou tão grato. Ele começou a fazer profecias, né, a meu respeito, agradecendo, dizendo que Deus ia me levar para coisas muito grandes e tal. E ele conhecia algumas coisas da Bíblia. Foi um momento assim de muita, muita amizade. Então a Bíblia fala para nós não sermos autoconfiantes, mas para a gente depender de Deus, né, nas mínimas decisões, nos
nos dilemas da vida, quando você não souber o que fazer, entregue para Deus. Você é uma ovelha, você precisa de um pastor. O Senhor é o meu pastor e eu sou uma ovelha. Então, jogue fora esse fardo da autoconfiança, de que você tem que dar conta de tudo, você tem que ser inteligente, você tem que ser esperto, você tem que ter as respostas para tudo. Jogue fora e venha em humildade diante de Deus, como alguém que necessita desesperadamente dEle, que sem Ele você não é nada, nada, nada. E Ele vai ter o maior prazer de te ajudar, de te orientar, né, de cercar a sua vida com todo o poder dEle. Então Deus faz coisas lindas. A gente vê isso o tempo inteiro também nas nossas células. Né? Quando a gente descansa em Deus, como Deus vai nos guiando, como Deus vai mandando pessoas tão chaves para a nossa vida, que às vezes transformam todo o ambiente. Deus vai trazendo as pessoas, Deus vai fazendo a obra. Então não faça nada na força, né, da sua carne, do seu braço. Descanse em Deus, é o Espírito que faz a obra. E finalmente, o terceiro fardo que eu quero abordar com vocês nessa manhã é o fardo do descontentamento. O salmista diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E aí o Max Lucado fala da prisão mais populosa do mundo. Sabe qual que é a prisão mais populosa do mundo, segundo o Max Lucado? É a prisão do querer. A prisão do querer. Os seus prisioneiros querem sempre algo maior, algo mais bonito, algo mais rápido. Esses prisioneiros nunca estão satisfeitos. Sempre querem mais, 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 mais. Nunca estão contentes. Qual é a única coisa que separa você da alegria? Você pensa assim: não, para eu ser alegre ainda falta isso. O dia que eu tiver isso, aí eu vou ser feliz. O que falta para você ser feliz? Se você pudesse preencher uma lacuna e dissesse assim: serei feliz quando, lacuna. O que você preencheria? Serei feliz quando, eu posso te dar algumas dicas, quando eu for curado. Eu sofro de uma doença terrível e eu vou ser feliz quando eu for curado. Ou então, serei feliz quando eu for promovido. Aí eu serei feliz. Serei feliz quando eu me casar. Eu estou muito sozinho, então quando eu me casar, aí sim eu serei feliz. E outros podem pensar: eu serei feliz quando eu for solteiro, novamente. Não é? Alguns estão pensando assim, né? Não aguentam mais, né? Ou então, eu serei feliz quando eu for rico. E os que são riquíssimos já, serei feliz quando for mais rico ainda, não é? Então, se você pode preencher com alguma coisa essa lacuna, você é um prisioneiro dessa prisão do querer. E você está carregando o fardo do descontentamento, que é um fardo terrível. Eclesiastes 5,15 traz algo interessante sobre isso. Eclesiastes 5,15. Eclesiastes 5,15 diz assim: como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Então, o que é que você vai levar dessa vida, em termos materiais, daquilo que você conquistou com tanto esforço, com tanto sacrifício, com tanta gana? Nada. Você não vai levar nada. Max Lucado, ele fala, né, de um ricaço, John D. Rockefeller, um
um dos homens mais ricos do mundo. Quando ele morreu, o seu contador foi interrogado. Quanto John D. Rockefeller deixou? A resposta do contador: tudo. Tudo. Ele deixou tudo. É isso que nós vamos deixar, tudo. Nós não vamos levar nada. Então, por que passar a vida correndo atrás daquilo que não é nada? Acumulando tanta coisa, tanta riqueza, tanto conforto, né? Tanto bem material, para quê? E você sempre descontente, sempre achando que está faltando alguma coisa. Logo que eu casei, né, isso há 29 anos atrás, praticamente, nós tínhamos ali na nossa casinha, ali na rua Ubá. A gente morava em cima do túnel. Eu brinco que, graças a Deus, a gente não foi morar debaixo da ponte, mas em cima do túnel, né? São aqueles predinhos que estão até hoje. Quando você vai entrar naquele túnel da Lagoinha, se olhar para cima, é um conjunto, né, de 5 predinhos. Nós fomos morar lá, nosso primeiro ano de casamento, lá no bairro Colégio Batista, né, Floresta. E aí eu estava assim, feliz da vida, casado, né, com a Flávia, e olhando a nossa sala, nós tínhamos lá umas poltronas emprestadas do meu pai, uma mesa emprestada da minha sogra, uma televisão pequenininha, preta e branca, emprestada para o irmão aqui da igreja. A nossa estante era de tijolinho, né, com umas tábuas assim em cima, e eu olhei aqui, a gente almoçando, falei assim: puxa, Flávia, que maravilha, né? Por mim, a gente poderia passar o resto da vida assim, e eu estaria totalmente feliz. Aí ele olhou para mim e falou assim: eu não, Paulo, que isso? Imagina! E aí os anos se passaram, ela foi adquirindo coisas sensacionais, a gente ganhou alguma herança, né, do pai dela que faleceu, compramos móveis novos, tal, e anos depois, lá em Brasília, eu também, na hora do almoço, tão feliz ali, né, olhei para a nossa casa e falei assim: ô Flávia, que delícia a nossa casa, né, tão aconchegante, tão bonita, né? Aí ele olhou para mim e falou assim: Paulo, mas se dependesse de você, nós estávamos com aquelas poltronas lá, né? E aí eu olhei para ela e falei assim: e seríamos felizes do mesmo jeito, né, Flávia? E ela falou assim: é verdade, Paulo, nós seríamos felizes do mesmo jeito, porque o que traz a felicidade não são as coisas, não são os bens materiais, é algo lá dentro, né? É aquela paz que excede a todo entendimento. E quando o salmista fala: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, é impressionante. O pessoal da teologia da prosperidade vai dizer o quê? Que pode reivindicar tudo, porque Deus vai te dar tudo. Mas não é isso que o texto está falando. Ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Uma vez o Sérgio Botrel, meu primo, ele falou algo impressionante sobre esse versículo. Ele falou que uma das versões em inglês é assim: The Lord is my shepherd, I shall not want. O Senhor é o meu pastor, eu não precisarei. Literalmente seria isso. O Senhor é o meu pastor, eu não precisarei. I shall not want. Eu não precisarei. Não precisarei. Por que eu não precisarei de nada? Não vou precisar de nada. Por que eu não vou precisar de nada? É porque Deus vai me dar tudo? Não. É porque eu tenho Ele. Ele é tudo. Ele é o maior tesouro que nós podemos ter. Lá em Hebreus diz, né, para a gente se contentar com as coisas que nós temos, porque Ele tem dito: nunca, jamais te deixarei, nunca te abandonarei. Esse é o nosso Deus, o Deus que promete que nunca vai nos abandonar. Ele é o Deus que é tudo em todos, Ele é acima de tudo, Ele é acima de todos, Ele é o grande eu sou, Ele é o maior tesouro da nossa vida. Então nós não precisaremos de nada. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E eu quero concluir lendo o finalzinho do livro do Max Lucado, Aliviando a Bagagem. É a conclusão do livro. Achei tão bonito isso aqui.
Talvez você vai se identificar com alguns desses fardos aqui. Então, nesse momento, eu quero que você ouça essa conclusão, com o coração voltado mesmo para Deus, atento ao que Ele quer ainda falar nesse momento final. Não habitamos na galeria de nosso Deus? Não é o céu a sua tenda e a humanidade a sua obra-prima? Não vivemos cercados de obras de arte, pores do sol incandescentes, ondas encapeladas? E não é a alma o seu estúdio, o nascimento do amor, o legado da graça? Por toda parte à nossa volta, milagres espocam como pirilampos, almas são tocadas, corações são mudados e, infelizmente, deixamos passar. Dormimos enquanto acontecia. Não podemos evitar, é duro viver, arrastando atrás as culpas de ontem. Este saco de estopa cheio de preocupação deixa meu pescoço em um laço. O temor da morte é suficiente para quebrar as costas. É também suficiente para fazer você perder a magia da vida. Muitos a perdem a cada domingo. Pessoas boas, bem intencionadas, sentadas na igreja, lutando para manter os olhos, se não os da face, ao menos do coração abertos. E o que perdemos? Perdemos Deus fendendo os céus para ouvir-nos cantar. Não devíamos estar esticados para o céu, na ponta dos pés em nossos bancos? O que perdemos? Deus está reunindo-nos em comunhão. Não deveríamos estar distribuindo juntamente com o pão e o vinho sais voláteis para despertarmos uns aos outros de nossos desmaios de pavor? O que perdemos? A palavra de Deus. Não deveríamos segurá-la como nitroglicerina? Não deveríamos estar de olhos abertos? Deveríamos, mas na última semana arrastamos pela cidade aquele baú de descontentamento. E além disso, não pudemos dormir na noite anterior. Ficamos rolando nossa sacola de lona de desapontamento. Então, desembaracemo-nos de nossas bagagens. De uma vez por todas, entreguemos a Ele as nossas cargas. Vamos pegá-lo em sua palavra. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Descansar da carga de um Deus pequeno. Por quê? Porque achei Yahvé, achei o Senhor. Descansar de fazer as coisas do meu modo. Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor e eu sou a sua ovelha. Descansar das necessidades infindáveis. Por quê? Porque nada me faltará. Descansar das fadigas. Por quê? Porque Ele me faz descansar. Descansar da preocupação. Por quê? Porque Ele me conduz. Descansar do desespero. Por quê? Porque Ele refrigera a minha alma. Descansar da culpa. Por quê? Porque Ele me guia pela vereda da justiça. Descansar da arrogância. Por quê? Por amor do seu nome. Descansar do vale da morte. Por quê? Porque Ele me leva através dele. Descansar da sombra da aflição. Por quê? Porque Ele me guia. Descansar do medo. Por quê? Porque a sua presença me conforta. Descansar da solidão. Por quê? Porque Ele está comigo.
descansar da vergonha. Por quê? Porque Ele preparou para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Descansar dos meus desapontamentos. Por quê? Porque Ele me unge. Descansar da inveja. Por quê? Porque meu cálice transborda. Descansar da dúvida. Por quê? Porque Ele me segue. Descansar da saudade. Por quê? Porque habitarei na casa do meu Senhor para sempre. E amanhã, quando pela força do hábito você pegar de volta a sua bagagem, largue-a de novo. Deponha outra vez e novamente até aquele doce dia em que você descobrirá que não a está pegando de volta. E naquele dia, quando você sentir a carga suspensa, quando houver dado um passo no sentido de viajar sem bagagem, quando tiver energia para ponderar sobre os mistérios da vida, faça-me um favor. E aqui ele termina falando de uma experiência dele no Louvre, que ele estava naquele museu maravilhoso, mas tão cansado que ele não conseguia fazer outra coisa senão dormir de tanta exaustão. Mas ele fala, faça-me um favor, quando você estiver livre da sua bagagem, caminhe pelo saguão e vire à esquerda. Espere a sua vez atrás das cordas vermelhas. Dê uma boa e longa olhada na Mona Lisa e diga-me, o que há de especial nela, afinal? Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, te louvamos pela tua igreja reunida e te louvamos pela tua palavra que é maravilhosa. Te louvamos porque tu és o nosso pastor e nada, absolutamente nada, nos faltará. E nesse momento final, eu gostaria de convidar vocês, se você sente que tem um fardo pesado e você quer depositá-lo no altar do Senhor, eu quero convidar você a sair do seu lugar, imaginando-se carregando esse fardo e vindo até aqui no altar, depositando aos pés do Senhor, atendendo ao seu convite. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Traga o seu fardo pesado e deposite aos pés do altar. E saia daqui hoje livre, leve, solto, sabendo que o Senhor, Yahvé, é o seu pastor e que absolutamente nada te faltará.